No último vídeo, nós vimos que tudo funciona tão bem em mercados competitivos que não há muitas justificativas para a intervenção do governo, a não ser para alterar a distribuição de renda e riqueza. Mas nem todos os mercados são competitivos. Por exemplo, há mercados em que há apenas uma ou poucas empresas ofertando bem. Nesses casos, frequentemente, o mercado falha na entrega do resultado mais eficiente. Aqui, nós vamos analisar uma falha de mercado em particular, quando as empresas têm poder de mercado, no sentido de que elas podem aumentar o preço do seu produto, e isso não significa que perderão todos os seus clientes. Por exemplo, a companhia de luz pode aumentar seu preço e isso não significa que nós vamos consumir zero de energia. Este é um caso extremo de poder de mercado, quando há somente uma empresa produzindo um bem para o qual não há substitutos próximos. E por algum motivo não pode haver duas ou mais empresas nesse mercado. Uma estrutura de mercado com essas características nós chamamos de monopólio. Outros exemplos de monopólio são a Sabesp, linhas de metrô, rodovias, pontes. Para haver duas empresas nesses mercados, nós precisaríamos de duas redes de distribuição de água, duas pontes conectando os mesmos pontos. O custo fixo disso é muito alto. O monopólio também pode se originar do controle de um recurso natural, como foi o caso da corporação De Beers, que controlou uma grande parcela das vendas mundiais de diamantes brutos. Em alguns casos, o poder de mercado é criado por legislação. Este é o caso das patentes, que garantem o direito de propriedade intelectual para o seu criador por alguns anos. Mas note que sem isso haveria pouco incentivo para a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. O direito à propriedade intelectual permite, por exemplo, o domínio da Microsoft no mercado de sistemas operacionais. Muitas das novas tecnologias são propensas à criação de monopólios. Isso se deve aos ganhos advindos do seu uso em grande escala. O professor Yuval Harari, autor do livro Sapiens, explica isso em uma entrevista no Roda Viva. Deixa eu mostrar para vocês. Because the nature of information technology actually encourages a monopoly. If you think about social media, for example, like Facebook, then everybody wants to be where everybody else is. The big advantage of Facebook compared to its potential competitors is not necessarily that it has the best technology or the best services. The big advantage is that everybody else is already there. So I also want to be there. If you have a social media system with 1 billion people, and you have another social media system with just 10 million people, everybody would like to be with the 1 billion. Now, if you take Facebook and split it in two, then again, it will be a very unstable situation, because if you have, say, 5 social media companies, each with 20% of the market, and then one gets a slight advantage, then again, everybody will move there because I want to be with all my friends in the same place. I don't want to be with just 20% of my friends in one social network, and then the rest of the friends, they are on a different network. So built into the technology, there is this tendency to monopoly, and it's the same with like data mining. So the more data is concentrated in one place, the better your statistics, the better your predictions. So again, there is this tendency towards monopoly. Think, for example, about, medical records. Let's say you have one big company which accumulates more and more medical records about everybody. Then it can make better and better predictions about my medical situation and what drugs I should take or what treatments I should take. Now, if you break this company into 10 small companies, each with just 10% of the market, their predictions, their analysis will be worse than if all the data is in the hands of just one big giant company.
And if you think about it from a global perspective, you have an even bigger problem. Let's say in the US or the European market, you break the medical market of data into a lot of small companies. But in China, you have just one big company which controls that access to the medical records and say DNA of all 1 billion Chinese. Now, if you have a company which has access to the records of 1 billion people, and its competitor in the US has access only to 50 million people, then obviously the 1 billion people company will have far better data and statistics. And then if I want to have information about my own medical situation, I would obviously go to the Chinese and not to these small European or American companies. And the only result will be that the Chinese will take over not just China, but all the world. So there are ways to deal with that, but it's difficult. When we're talking about breaking monopoly in the data market, we should always remember that it's much more tricky than breaking monopolies in car manufacturing or oil or anything else, because the nature of data technology often encourages monopoly of data. Cláudia. Assustador. Frequentemente, nós também observamos mercados em que há várias empresas oferecendo produtos similares, mas não exatamente idênticos da perspectiva do consumidor. Por exemplo, eu gosto de fazer o cabelo em um salão de beleza específico. A cabeleireira entende meu cabelo, agora com a Covid eles são bem cuidadosos. O serviço não necessariamente é o mais barato na minha localidade, mas eu estou disposta a pagar um pouco mais por um serviço que se encaixa melhor às minhas preferências. Por razões como essa, quando o salão de beleza aumenta o preço dos seus serviços, ele perderá alguns clientes, mas não necessariamente perderá todos os seus clientes. Ou seja, a empresa se depara com uma curva de demanda negativamente inclinada pelo seu produto. Este é um exemplo menos extremo de uma empresa com poder de mercado. Como agem empresas com poder de mercado? O objetivo é sempre maximizar o lucro. Nós sabemos que uma empresa em qualquer estrutura de mercado maximiza seu lucro produzindo a quantidade em que sua receita marginal é igual ao seu custo marginal. A receita marginal é a derivada da receita em relação à quantidade. A receita é preço vezes quantidade. Mas, obviamente, a empresa não pode cobrar um preço infinito e esperar vender uma quantidade positiva. Ela está restrita às combinações de preço e quantidade na curva de demanda pelo seu produto. Eu representei isso aqui colocando preço em função de quantidade. Derivando-se em relação à quantidade. É a derivada de um produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. O segundo termo é a própria curva de demanda. Aqui o preço em função de quantidade. Como a curva de demanda é negativamente inclinada, o primeiro termo é negativo para qualquer quantidade positiva. Logo, a receita marginal é a curva de demanda menos alguma coisa. Ela se localiza abaixo da curva de demanda. Vamos considerar um exemplo. Imagine que a demanda pelo produto de uma empresa com poder de mercado pode ser representada pela equação. Qual a receita marginal nesse caso? Começando pela receita. Substituindo a equação de demanda na fórmula da receita, temos derivando em relação a Q, esta é a representação gráfica. Suponha que a função custo dessa empresa pode ser representada pela equação. Neste caso, qual a quantidade que maximiza o lucro da empresa?
sabemos que na quantidade que maximiza seu lucro, sua receita marginal é igual ao seu custo marginal. O custo marginal é a derivada do custo em relação à quantidade. A receita marginal nós já calculamos e eu vou copiar aqui. Igualando os dois, resolvendo para Q, temos esta é a representação gráfica. Este é o ponto em que a receita marginal é igual ao custo marginal, e esta é a quantidade. Qual o maior preço que a empresa pode cobrar por 10 unidades do produto? Substituindo essa quantidade na equação de demanda, temos esta é a quantidade preço que maximiza o lucro da empresa. Perceba que nessa quantidade, há um indivíduo que está disposto a pagar mais por uma unidade adicional do bem do que custaria para produzi-la. Se essa unidade fosse produzida e transacionada a um preço entre esses dois valores, o excedente total nesse mercado aumentaria. Para todas essas unidades, há alguém disposto a pagar mais do que custaria para produzir essas unidades. Este é o peso morto nesse mercado. E é aproximadamente a área desse triângulo. Nós podemos calcular isso. Quando a quantidade produzida é 10, o custo marginal é 140. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. R$ 310 é a perda de excedente nesse mercado. É a perda social, é o ônus causado pelo poder de mercado. Note que o excedente total é maximizado aqui, onde o custo marginal é igual ao preço. Mas a empresa com poder de mercado produz onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Cobra esse preço. A quantidade é menor do que a quantidade eficiente e o preço é maior. O que pode ser feito para aumentar a eficiência no caso de uma empresa com poder de mercado? Depende. Mas nós podemos começar promovendo a concorrência. Isso porque mercados competitivos são eficientes. A legislação antitruste busca exatamente isso, proibindo acordo de preço, formação de cartéis e regulando as fusões e aquisições. No Brasil, a Lei da Concorrência estrutura o sistema de defesa da concorrência. Ela visa garantir que haja uma certa concorrência nos mercados. Em alguns casos, não é possível ter várias empresas operando em um mercado. É o caso, por exemplo, da companhia de abastecimento de água. Quando se trata de um monopólio provendo um bem essencial ou estratégico, um certo controle do governo pode aumentar o bem-estar e reduzir a ineficiência. Vamos considerar um exemplo. Suponha que essas equações representam a demanda e o custo para uma linha de metrô em uma determinada localização. Q representa a quantidade de passageiros transportados em milhões, P o preço do bilhete em reais e CT o custo em milhões de reais. Com essas informações, nós podemos construir este gráfico. A empresa maximiza seu lucro na quantidade em que sua receita marginal é igual a seu custo marginal, esta quantidade, e cobra o maior preço que sua demanda permite por essa quantidade. Para todas essas unidades, há indivíduos dispostos a pagar mais pelo serviço do que custaria para atendê-los. Este é o peso morto. Uma forma de eliminar por completo esse peso morto seria regular o preço e forçar a empresa a cobrar preço igual a custo marginal, como empresas e mercados competitivos fazem. Neste caso, o custo por passageiro é maior do que o preço do bilhete.
e a empresa precisaria de algum repasse ou subsídio para se sustentar no longo prazo. Agora imagine que alguém tentasse resolver a ineficiência causada pelo monopólio aumentando a concorrência. Nós teremos 2 empresas ao invés de uma, cada uma com a sua linha de metrô nesse trajeto. Digamos que elas dividem o mercado igualmente. Por exemplo, para esse preço e quantidade, agora cada empresa produzirá metade da quantidade demandada. Note que agora o custo por passageiro é maior. E ter o serviço prestado a um custo por usuário maior não é eficiente. Aqui, para qualquer quantidade demandada positiva, o custo médio está caindo. E dividir essa quantidade demandada entre 2 ou mais empresas necessariamente aumenta o custo por passageiro. Quando uma empresa produz o bem ou serviço para todo o mercado a um custo menor do que 2 ou mais empresas produziriam, nós dizemos que se trata de um monopólio natural. Por exemplo, seria muito caro ter 2 linhas de metrô, 2 rodovias, 2 pontes em um mesmo trajeto, 2 aeroportos em uma mesma cidade, 2 companhias de abastecimento de água e luz na mesma localidade. Uma opção para reduzir o peso morto sem necessidade de repasses do governo seria regular o preço no nível que o preço é igual ao custo médio. Nesse caso, o preço é exatamente suficiente para cobrir os custos por passageiro. Ainda há um peso morto, mas ele é menor do que seria sem regulação. Um problema aqui é que a empresa não teria nenhum incentivo para minimizar o custo de produção. Uma forma de evitar incentivos perversos seria realizar uma venda de concessão por meio de um leilão. Havendo vários participantes sérios nesse leilão, a competição entre eles pressionaria o lucro econômico para zero. Uma questão relacionada a leilões é a maldição do ganhador, the winner's curse. Se você oferecer o maior lance de todos, é provável que você tenha superestimado o valor do negócio. Ninguém nesse ramo acredita que ele vale tanto, só você. Para fiscalizar e regular todos esses assuntos, nós temos as agências reguladoras. Aqui estão alguns exemplos. Alguém poderia propor que o próprio governo administre o monopólio. Mas isso gera outras ineficiências e abre as portas para a corrupção. Veja, por exemplo, o que aconteceu com a Petrobras. Evitar um comportamento abusivo de empresas atuando em mercados essenciais ou estratégicos para a economia é uma boa razão para o governo intervir. Mas poder de mercado em si nem sempre justifica a intervenção do governo. Por exemplo, o salão de beleza que eu costumo frequentar tem algum poder de mercado, mas isso não é motivo para grande preocupação. Além disso, é legal ter opções que se encaixam melhor ao gosto de cada um. Aqui, nós estamos falando de uma estrutura de mercado em que há vários ofertantes, mas diferente do caso de um mercado competitivo, cada um oferece um produto um pouco diferente dos demais. Porque os produtos são diferenciados, uma empresa pode aumentar o preço do seu produto e isso não significa que ela perderá todos os seus clientes. Ela tem algum grau de poder de mercado. Diferente do caso de um monopólio, novas empresas são livres para entrar nesse mercado. Nós chamamos a estrutura de mercado com essas características de competição monopolística. Por exemplo, restaurantes, livros e diversos serviços.
as empresas são livres para entrar e sair nessa estrutura de mercado, o que nós esperamos que aconteça no longo prazo? Vamos considerar um exemplo. Suponha que essa função representa o custo médio de uma empresa em mercado de competição monopolística. Nós podemos representar isso graficamente. Esta é a curva de custo médio e esta é a respectiva curva de custo marginal. No caso de competição monopolística, a empresa tem poder de mercado, ou seja, ela se depara com uma curva de demanda pelo seu produto negativamente inclinada. Digamos que inicialmente esta é a curva de demanda e a respectiva curva de receita marginal. A empresa maximiza seu lucro produzindo onde a receita marginal é igual ao custo marginal, quantidade 25, e cobra o maior preço que sua demanda comporta para essa quantidade. Aqui, como o preço é maior do que o custo por unidade, a empresa está obtendo um lucro econômico positivo. A oportunidade de obter um lucro econômico positivo atrairá novas empresas para esse mercado. Haverá um maior número de empresas e produtos disponíveis. E isso diminui a demanda de cada empresa nesse mercado. E o lucro cai. Mas enquanto o lucro for positivo, esse processo continua. E se inicialmente as empresas nesse mercado estão obtendo um prejuízo? Por exemplo, neste caso, a receita marginal é igual ao custo marginal na quantidade 20. Jogando essa quantidade na curva de demanda, temos o preço. Aqui, uma empresa típica nesse mercado está tendo um prejuízo. O prejuízo leva algumas empresas a saírem desse mercado. Com isso, haverá menos empresas e produtos disponíveis. A demanda das empresas que permanecem nesse mercado aumenta e o lucro sobe. Mas enquanto uma empresa típica nesse mercado estiver tendo prejuízo, esse processo continua. Conclusão: se as empresas nesse mercado estiverem tendo prejuízo ou lucro, haverá saída ou entrada de empresas nesse mercado. Nós ainda não temos uma situação estável. Apenas quando o lucro econômico é zero, não há mais incentivo para empresas entrarem ou saírem desse mercado. O número de empresas nesse mercado estabiliza. As curvas de demanda param de se deslocar. Não há mais mudanças nesse mercado. Nós atingimos uma situação estável, o equilíbrio de longo prazo. Por exemplo, neste caso, a empresa está obtendo lucro zero. Perceba que no equilíbrio de longo prazo nessa estrutura de mercado, há peso morto. Há indivíduos dispostos a pagar mais por unidades extras do bem do que custaria para produzi-las. Este é o peso morto. Perceba também que nessa estrutura de mercado, a empresa opera no segmento decrescente da curva de custo médio. Ela não minimiza o custo por unidade produzida. Isso e o peso morto expressam as ineficiências dessa estrutura de mercado. Por outro lado, nós temos mais variedades de produtos e mais opções para o consumidor encontrar o que mais lhe agrada. Uma das ferramentas que as empresas utilizam para diferenciarem seus produtos e atraírem mais compradores é a propaganda.
Será que a propaganda agrega valor ou representa um desperdício dos recursos da sociedade como um todo? Ou pior, há uma preocupação de que elas incentivem um consumismo insustentável, manipulem o gosto das pessoas, criem desejos e necessidades superficiais. Isso num contexto em que uma boa parte do tempo das pessoas consideradas bem-sucedidas é gasto tentando obter dinheiro e comprando coisas. Realmente precisamos de tudo isso? Não seríamos mais felizes curtindo a família e os amigos? Além disso, as propagandas podem reduzir a competição em alguns casos, sugerindo que os produtos são mais diferentes do que eles realmente são, alimentando uma lealdade a marcas. Por outro lado, a propaganda também pode prover informação sobre produtos e preços. Por exemplo, os folhetos colocados em caixas de correios por restaurantes, informando as opções de pratos e preços. Eles permitem que os consumidores tomem decisões mais informadas. Nesse sentido, eles estimulam a competição, na medida que os restaurantes vão precisar competir pelos clientes oferecendo bons negócios. Além disso, os folhetos facilitam a entrada de novos restaurantes, uma vez que aceleram a divulgação das novas possibilidades para os consumidores. E quando a propaganda não provê nenhuma informação sobre o produto e preço? Ela tem algum valor real para a sociedade? Mesmo nesse caso, a propaganda ainda pode trazer alguma informação. Por exemplo, um comercial com alguém famoso. Um investimento desse porte só faz sentido se o produtor estiver convencido de que após a primeira compra, o consumidor continuará comprando o produto. O gasto em propaganda é um sinal que o produtor manda para o consumidor, informando que há grande chance de o produto agradá-lo. Nesse caso, o conteúdo não importa, só o gasto. A propaganda também pode ter o mérito de transformar um jogo de um período em um jogo sequencial. Por exemplo, restaurantes nas estradas, pontos turísticos e aeroportos. Se não há perspectiva de um retorno do cliente, não há muito a ganhar em agradá-lo. Mas se temos uma franquia, por exemplo, Pizza Hut, a marca tem uma reputação a zelar. Aqui, quanto maior o investimento em propaganda da rede, maior o interesse em garantir o padrão de qualidade em todas as lojas. Mas afinal, a propaganda aumenta ou reduz a competição no mercado? Certamente cada caso é um caso. Mas esse estudo reporta uma situação muito interessante que ocorreu nos Estados Unidos. Nos anos 60, alguns estados proibiram a propaganda de óculos. E o autor observou que o par de óculos era mais barato nos estados que permitiram a propaganda do que naqueles que proibiram. O poder de mercado frequentemente estimula o desenvolvimento de estratégias de precificação mais sofisticadas do que as que vimos até aqui. Por exemplo, o desconto na compra do segundo item, comum em lojas de roupas. A cobrança em duas partes, como a casa noturna que cobra a entrada e as bebidas no bar. Preços diferentes para segmentos diferentes, como a companhia aérea que cobra um premium da classe executiva, que não se fundamenta em custos. Preços diferentes dependendo do site utilizado para a compra. Programas de fidelidade. Uma análise detalhada dessas estratégias está além do escopo deste curso. Mas eu gostaria de ilustrar a análise dessas questões com um exemplo simples. Digamos que a pandemia passou, estamos todos vacinados e as salas de cinema reabriram. Imagine que há apenas uma sala de cinema em uma cidade pequena.
e há 2 tipos de pessoas que frequentam o cinema: estudantes e trabalhadores. Digamos que há 10 estudantes e cada um deles está disposto a pagar no máximo R$15 pelo ingresso. E há 10 trabalhadores, cada um disposto a pagar no máximo R$50 pelo ingresso. Suponha que o custo de uma sessão para esse cinema é R$100 e esse custo não depende da lotação da sala. Se a empresa cobra o mesmo preço para todos, há apenas 2 preços que fazem sentido aqui. Ou a empresa cobra 50 ou cobra 15. Vamos calcular o lucro em cada caso. Se ela cobra 50, apenas os trabalhadores comprarão ingressos. Neste caso, há 10 compradores, cada um pagando 50, o custo é 100, então o lucro é 400. Se a empresa cobra R$15 pelo ingresso, nesse caso, os trabalhadores e os estudantes comprarão ingresso. 20 compradores, cada um pagando R$15, o custo é fixo em 100, então o lucro seria R$200. Se a empresa cobra um único preço para todos, ela cobrará R$50 e apenas os trabalhadores irão assistir à sessão. Perceba que este não é um resultado eficiente. Os estudantes estão dispostos a pagar mais pelo serviço do que custaria para atendê-los. Há espaço para aumento do excedente total nesse mercado. Agora imagine que a empresa pode cobrar um preço diferente para cada segmento. Nesse caso, ela poderia cobrar R$50 dos trabalhadores e 15 dos estudantes. O lucro dela aumentaria. Perceba que a discriminação de preço eliminou a ineficiência neste mercado E permitiu que mais pessoas tivessem acesso ao serviço. Esse exemplo ilustra que nem sempre a discriminação de preço é algo ruim para a sociedade.